Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 4. João, capítulo 4, nós vamos meditar a respeito do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Mas nós não vamos ler a narrativa toda desse diálogo, porque é muito comprido. A gente vai ler os versículos 15 a 26. Então, a gente vai pegar a conversa aí de Jesus com a mulher samaritana no meio do caminho. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nós estamos tendo seminário a respeito do criacionismo científico. Hoje vai ser a última palestra à tarde. Foi sensacional, uma oportunidade imperdível. E enquanto eu divulgava esse seminário, desde há um mês atrás, eu percebi que muitos perguntavam para mim, né? Muitos irmãos não estavam tão interessados no tema, mas no palestrante. Então, eles me perguntavam: quem é o palestrante? Quem que vai falar sobre criacionismo científico? Daí eu falava: é o professor Adalto Lourenço, ele é formado em física, ele é doutor. Aí a pessoa já se interessava mais. Aí tinha uns que até deixavam escapar: ah, não é pastor? Aí eu: não, porque se fosse não viria. Mas essa ideia, né, de que é um cientista, um físico, um doutor nessa área aí, é algo que atrai de uma maneira bastante interessante, assim, dá uma credibilidade, né, a quando você coloca no título da palestra criacionismo científico. E eu acho que existem várias razões, né, para isso. E aí depois, quando eu percebi que não foi uma pessoa só, foram várias pessoas. E aí, quando eu percebi que a ideia do palestrante era interessante, daí eu comecei a vender, né, digamos assim, a fazer a propaganda. E aí eu já falava: ah, você não quer vir no Criações Científicas? Da pessoa: ah, não sei, quando é? Aí eu falava: o palestrante não é pastor. Aí a pessoa já abria os olhos: ah, é? Falei: oh, que profissão ingrata, nossa, né? Pregamos. Existem várias razões. É claro que você não vai trazer um pastor para falar de ciência, né? Assim como você não vai trazer um médico para falar de decoração, e por aí vai. Mas eu acredito também que é porque, sem a gente perceber, a gente tem uma concepção a respeito das coisas espirituais. Então, quando a gente fala de igreja, de Bíblia, de pastor, de servir na igreja, a gente lida com mais, assim, facilidade, digamos. Então, a gente acha que o pastor ele fala qualquer coisa que ele crê, então ele não estuda, não pesquisa. A gente acha que, para ser professor de criança na igreja, você não precisa preparar muito, estudar, nem conhecer história, teologia bíblica, nada disso. Você só precisa dar uma lidinha ali no material rapidinho no dia. Então, isso, na verdade, denuncia, né, a maneira assim, descompromissada, desrespeitosa, às vezes, como a gente lida com aquilo que é de Deus. E eu fico pensando se a gente não lida dessa forma também com o próprio Deus. E analisando a minha própria vida e também a de muitos que a gente tem acompanhado, eu acho que isso é verdade. Então, quando a gente fala de Deus e das coisas de Deus,
a gente não tem o mesmo afinco, compromisso, paixão e garra, como quando a gente fala das coisas naturais, digamos assim. Então, por exemplo, eu não sei se existe algum outro tipo de reunião assim pública em que há tanto atraso quanto no culto. Né? Então, para uma aula, para um seminário, até para um cinema, para um show, a gente dificilmente vai entrar no meio da peça. Aliás, afinal, eu paguei por isso. Mas quando é de Deus, Deus tem que perdoar. Só que, olha só como é uma contradição. Porque, ao mesmo tempo que a gente mesmo lida com uma certa facilidade com Deus e as coisas de Deus, a gente também cobra mais. Então, embora eu não me preocupe tanto em chegar na hora na igreja, em pensar em deixar ali a vaga do estacionamento aqui na frente para o irmão que é idoso, ou para o irmão que tem filho. Assim, né? Porque a igreja né? Embora a gente lide muitas vezes dessa forma, a gente cobra mais. Então, na igreja não pode ter ninguém que mente. Então, se você encontra lá, cruza com um irmão na igreja que você sabe que mentiu, você já fica todo... como essa pessoa está aqui na igreja? E essa igreja não é séria. Então, na igreja, o ar-condicionado não pode quebrar. Porque o dia que o ar-condicionado quebrar, culto que no verão, daí o pessoal da manutenção, a igreja, o pastor, o conselho todo é crucificado. Então, a gente tem uma certa exigência, porque a gente... tem essa ideia de que igreja é um lugar que tem que ser perfeito, é uma instituição que tem que dar do bom e do melhor. E aí a gente exige isso, mas, ao mesmo tempo, a maneira como nós lidamos com a igreja, com Deus e com as coisas de Deus é totalmente desproporcional à forma como cobramos, né, da igreja. Mas hoje eu não vou falar sobre a igreja ser um grupo de pessoas imperfeitas, de não ser um lugar para reunião de pessoas perfeitas, muito pelo contrário, de ter que parecer mais como um hospital. Eu já estou falando, né? Mas não é sobre isso que eu vou falar. É que eu vejo que a mulher samaritana, ela também tinha esse conflito, né? De como lidar com aquilo que é de Deus e as coisas de Deus, e como lidar com aquilo que, digamos, não é de Deus, se é que podemos classificar ou categorizar qualquer área de nossa vida como não sendo de Deus. Principalmente a partir do momento que nós o conhecemos. Mas, enfim, as coisas naturais da vida, do dia a dia, como nós gostamos de dizer, e assim por diante. Então, é interessante como, desde o início do diálogo de Jesus com essa mulher, Jesus está ensinando ela que não existe essa diferença entre o que é de Deus e o que não é de Deus, porque a gente é uma coisa só. Então, ele começa assim, ele vai lá no poço e Jesus está esperando a mulher, né? Porque o início de João 4, o narrador diz que Jesus tinha que passar por Samaria, né? no caminho que ele estava fazendo, mas não é verdade. Assim, geograficamente, ele não tinha que passar por ali. Mas, então, a gente entende que ele tinha que passar ali porque ele tinha que encontrar aquela mulher. Então, a mulher vai ao poço, tira água, e Jesus fala, me dá um pouco dessa água aí. E a mulher entra em choque. Oh, meu Deus. Você, homem, falando comigo, mulher. Você, judeu, falando comigo, samaritana. A gente já sabe, né? O problema que os judeus tinham com os samaritanos. Você está me pedindo água, você está dizendo que você vai tomar da água do mesmo balde que eu tomo. Você vai ter essa intimidade comigo? E aí Jesus, então, vai levando ela para uma área mais assim profunda do seu ser, né? Então ele vai dizer, se você soubesse quem sou eu que estou te pedindo água, você me pediria água. Aí a mulher já, meu Deus, o que esse homem está falando, né? Como assim? Mas você nem tem balde para tirar. E Jesus vai dizer o quê? A água que você está tirando aí do poço, você amanhã vai ter que voltar, porque você vai sentir sede depois de tomar ela. Mas a água que eu tenho para te dar é uma água viva. E ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. E aí, nessa hora, parece que a mulher começa a assimilar onde Jesus está querendo chegar. Sede, água viva, vida eterna, esperança. E aí, no versículo 15, ela dá o seu primeiro passo de confiança aí nesse homem que ela acabou de conhecer. Ela diz, Senhor, me dá dessa água,
para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E aí o que a gente espera é que Jesus, então, nesse momento, né, ele aproveite o gancho e fale, pois é, você tem vivido uma vida imoral, você é muito carente, você foi rejeitada, vamos resolver isso agora, vamos fazer uma oração. Mas olha que interessante, quando ela dá esse primeiro passo de fé e ela reconhece a sua sede, a sua necessidade, e ela diz, Senhor, me dá então dessa água que o Senhor está falando. Versículo seguinte, o 16, Jesus dá uma resposta desconcertante. Ele diz, vai, chama o seu marido e volta. Mudou de assunto? O que o marido tem a ver com a sede, com a água e tudo mais? Eu fico imaginando que a mulher tenha levado um grande susto. E que o susto tenha sido somente a sua primeira impressão. Porque ela já entendeu qual era o seu verdadeiro problema que Jesus queria tratar. Que não era a sede física, mas espiritual. E aí ela vai dizer o quê? Ela abaixa a cabeça, ela foge o olhar de Jesus. Eu não tenho marido, versículo 17. E aí Jesus parece reagir positivamente a essa sinceridade com a qual ela responde a Jesus. É verdade. Você falou bem. Jesus não usa essas palavras, mas é como se ele dissesse, né, nos versículos 19 e 20. No versículo 18. Você foi corajosa em admitir que você não tem marido, porque você está morando com um homem agora. Só que esse homem nem marido seu é, e você já teve 5 maridos. Você fez bem, você está indo bem. Em dar o passo de confiança, em ser sincera. E aí, quando Jesus começa a invadir um pouco mais o íntimo da sua vida, aí ela fica assustada. Porque daí Jesus já está falando tudo, já está dando a letra, né? 5 maridos, homem que você está... Aí ela já... Oh, meu Deus, é mais complicado do que eu imaginava. E aí, nos versículos 19 e 20, o que ela faz? Agora, ela muda de assunto. Nossa, você é profeta, hein? Você sabe tudo da minha vida. E tá aproveitando que você é profeta, vamos falar um pouco aqui de culto, de liturgia, de programação, de religião. Onde que é o lugar certo para se adorar? É ali em Jerusalém, onde vocês moram? É aqui no Monte de Gerizim, que tem em Samaria? O que você sabe, né? Esse conflito que há entre os judeus e os samaritanos. Ela muda de assunto. O que assustou essa mulher, que estava indo bem? Ela dá o primeiro passo, Senhor, me dá essa água, para não ter mais sede. Aí ele diz, chama o seu marido. Aí ela baixa a cabeça e dá o segundo passo, não tenho marido. Mas aí quando ela vê que o negócio é para valer, é verdade, você não tem marido, eu estou sabendo. Aí ela recua, ela fica assustada. E aí o que ela vai fazer? Vai mudar de assunto. Vai trazer outro assunto à tona, ela vai tentar desviar aí a atenção de Jesus. E essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com os irmãos nessa manhã. Quantos de nós não estamos aí desviando, tentando desviar a atenção de Deus? Todas as vezes que Ele chega mais perto, para tratar de um aspecto do nosso caráter, para nos confrontar com um pecado que precisa ser confessado e abandonado, para tratar de um relacionamento mal resolvido, em que nós precisamos liberar perdão e não estamos fazendo. Quantos de nós não estamos sendo assim abordados dessa forma, com essa ternura, com essa mansidão, com essa paciência e esse amor de Jesus, nos ajudando a olhar para dentro de nós mesmos, para podermos ser então tratados? E estamos fugindo, mudando de assunto. Então, por exemplo, a gente chega no louvor e o louvor está dizendo, Senhor, eu não sou nada, me quebranta, e eu não sou digno. E aí eu estou lá, falta bateria hoje. É que esse ar-condicionado está forte. É a essência. Do que estamos falando?
Essa coisa de essência é engraçada, né? Que a gente trabalha com pessoas, né? Então a gente lê muito, estuda bastante sobre relacionamentos, psicologia, aquela coisa toda. E aí eu li muito, né, sobre a diferença entre homens e mulheres, e que as mulheres elas têm aquela dificuldade de expressar o que quer, né? Que ela fala que quer, mas ela não quer, ou nem ela sabe o que quer, e os homens ficam loucos com isso. Então a gente dá curso de casal, orienta namorados, né? No meu caso que trabalho com mocidade, e eu tento ajudar os casais nesse aspecto, né? Falo, não, é que ela fala para você que você não precisa ir buscar ela, mas na verdade ela quer que você vá buscar ela. Aí o menino fala, mas Tchondô, por que ela fala que não preciso buscar? Então eu falei, é porque as mulheres são assim. Então é para buscar ela? É para buscar ela. Né? E a gente vai tentando. E aí, como a gente dá esses conselhos, eu tento ser uma mulher mais transparente e clara para o meu marido. Né? Então eu fico pensando, eu fico com isso na cabeça. As mulheres não, eu sou assim, então eu sou mulher. Né? Então eu penso, eu tenho que facilitar para o meu marido. E aí eu tento. Então, quando está chegando meu aniversário, que é clássico, né, que o marido esquece do aniversário da mulher, e aí aquela briga, né, vai separar, não vai, aquele negócio. Então, como eu já ouvi tantas histórias, quando está chegando meu aniversário, eu já aviso meu marido. E amanhã é meu aniversário. Não esquece, né? Porque se ele não lembrar, eu sei que eu vou ficar chateada. Então, para evitar isso, a gente já vai, né? E aí eu já falo para ele o que eu quero ganhar de presente, né? Para ele ter menos preocupação, aquela coisa toda. Então eu tento. E ele sempre me agradece. Ele fala, nossa, Linda, você facilita muito para mim. Às vezes ele sai, ouve os irmãos, né, falando, por que minha mulher e tal. Aí ele pensa, nossa, minha mulher não é assim. Aí ele chega em casa, ele me elogia, ele me agradece. E eu fico super feliz. Só que eu não acerto todas também, eu sou mulher. Né? Então, é engraçado, né? Que às vezes a gente está falando alguma coisa, ele fala um negócio e eu reajo assim, desproporcionalmente ao que ele fez. Né? E aí, nessa hora, ele para, com aquele olhar, né? Aí ele pensa, e aí ele fala, é TPM? Porque ele sabe que o problema é mais profundo do que aquilo que está... Porque o que está acontecendo ali não é nada, né? Sei lá, ele foi lá, abriu a cortina, falou, você está abrindo a cortina nessa hora, né? Então ele fala, não, isso é desproporcional. Por que você está agindo dessa forma com uma simples cortina? Não, o verdadeiro problema, o que está mexendo com você não é a cortina, né? Só pode ser TPM. Então, o homem sabe, aí ele vai identificando, aí, naquele período, ele só não fala nada, né? Você quer ter? Para evitar os conflitos. E é mais ou menos assim que funcionam todos, acho que eu posso dizer assim, os nossos relacionamentos. Porque relacionamento é isso. Você conhecer, ser conhecido, você errar, você tentar acertar dentro daquilo que você conhece, e você se esforçar para provar o seu amor, e às vezes também cobrar que a outra pessoa prove o seu amor por você, o amor dela por você, e assim é o relacionamento. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus também. Só que quando nós falamos de relacionamento com Deus, e eu falo muito isso, então muita gente vem me procurar, você fala muito que salvação não é o ticket, né? Os irmãos já ouviram a história do ticket, né? Salvação não é o ticket que a gente recebe lá no retiro, quando a gente ora, falando, eu aceito Jesus, e a gente guarda o ticket na escrivaninha, e fecha a gaveta, e vive a nossa vida do mesmo jeito. Antes do ticket, depois do ticket, não tem diferença nenhuma. Aí, chegou no último dia, na porta do céu, você tira o ticket da gaveta, mostra na entrada do céu, a minha salvação. E aí você entra, porque você tem o direito de participar da vida eterna, porque você apresentou o ticket que um dia você ganhou e que está todo comido de pó agora. Não, isso não é salvação. Salvação é uma pessoa. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Então, se a salvação é uma pessoa, para sermos salvos, nós precisamos conhecer essa pessoa, amém? E como que a gente conhece uma pessoa? Se relacionando com ela. Tudo bem, a gente não consegue ver Deus. Então, a gente não pode dizer que é igual a forma como a gente se relaciona com nossos parentes, nossos maridos, esposa, amigos. Mas é muito parecido. Porque, embora nós não possamos ver a pessoa de Deus, Ele se revelou na natureza, através do irmão com quem eu convivo, e principalmente através da palavra. E Ele nos deu o seu Espírito Santo, que é quem nos ajuda
a nos relacionarmos com Ele, a ouvi-lo, a discernir, né? Quero dizer, a sua voz, não necessariamente ouvir a voz dele linda, mas o Espírito Santo é quem me ajuda a discernir. Sabe aquela história? Eu orei, eu estava orando e eu acho que Deus está falando isso comigo. É o Espírito Santo falando com você. E a base segura para sabermos que se é o Espírito Santo mesmo ou não. Quando a gente ouve um irmão compartilhar na fazenda, puxa, isso é Deus. Qual que é a base segura, a prova dos 9? É a palavra. Então, às vezes a gente fala, não, mas eu não sei como é relacionar com Deus. O problema talvez não seja a gente não saber se relacionar com Deus. Mas é que relacionar-se com Deus implica em ler a Bíblia. E a gente não quer ler a Bíblia, porque a gente tem preguiça, porque a gente tem outras prioridades. E aí a gente sai por aí mudando de assunto. Não, é porque esse tem uma relação com Deus, não, nem sei se Deus existe. E começa a falar do ar-condicionado, e da cortina, e da janela, e do estacionamento. E Jesus está nos dizendo, chama o seu marido. Do que estamos falando? Qual é a raiz, a essência do problema? Não é que você não sabe se relacionar. Não é que você não tem certeza se eu existo ou não. Mas é o que se relacionar com Deus, admitir a existência dele, vai implicar. E essa salvação, a respeito da qual Paulo nos fala em todas as suas cartas, por exemplo, que Cristo é formado em nós, em Gálatas 4:19, que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim que funciona a dinâmica da salvação, do conhecer a Deus, do relacionar-se com Ele. É vida, é Cristo vivendo em mim, não mais eu, Gálatas 2:20. Efésios 4:24, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, criado à semelhança de Deus, em justiça e santidade. É uma mudança de essência. Isso é salvação. Porque quando Jesus fala que a gente, Paulo fala, né, que a gente, como Cristo, precisa ser crucificado e nascer de novo, e Jesus mesmo fala, para ser o discípulo dele, a gente precisa carregar a nossa cruz, do que eles estão falando? Que o meu eu, centrado em mim mesmo, que tem uma inclinação absurda, desproporcional, exagerada, para satisfazer a própria carne, preocupada e lutando com unhas e dentes para preservar o meu ego, a minha honra. Esse eu precisa ser podado, precisa diminuir, precisa enfraquecer até que morra. E, ao mesmo tempo, esse Cristo que ressuscitou, o caráter dele, a sua fragrância, as suas características e personalidade vão crescendo, se fortalecendo em mim, até que eu possa dizer, não sou mais eu quem vive, o eu, mas Cristo vive em mim. Isso é salvação. Não é o que João nos diz? Esta é a salvação, que conheçam a Deus, que conheçam. Então não dá para você viver um cristianismo de paz, alegria. Então muita gente reclama, né? Não que o cristianismo não vai nos privar de todas as tribulações e lutas e dificuldades, muito pelo contrário. Mas aquela promessa de Jesus da paz, a paz que Ele dá, a alegria, a segurança, de que um exército pode acampar aqui e ali, mas eu vou estar seguro. Isso a gente consegue viver, de fato, quando a nossa essência é transformada. Mas isso não dá para viver, essas promessas de Deus, quando a nossa essência permanece a mesma, mas a gente vai tentando fazer várias boas obras, né? Porque agora eu fui salvo, então agora eu preciso fazer isso. Agora eu fui salvo, agora eu preciso parar de fazer isso. Não, se agora eu fui salvo, eu inteirinha preciso ser submetida à morte. Eu ia falar cirurgia, mas tem que mudar. Ser tratado. Por isso, o Paulo fala que a salvação precisa ser colocada em prática. E a gente precisa ser transformado de glória em glória. E ele diz que a gente tem um alvo. E a gente precisa prosseguir para esse alvo. E que um dia a gente vai chegar nesse alvo. Quer dizer, não é um ticket que a gente ganha uma vez
e está garantido, e aí vamos lá fazer o que eu bem entendo. É dia após dia. É relacionamento. É um processo. Que processo? Em que eu vou sendo podado, reduzido, diminuído, e Cristo vai crescendo em mim. Então, para isso, para a gente ser tratado, a gente precisa ser diagnosticado. Não sei se essas são as palavras certas, né, técnicas, mas é isso. Você precisa achar a doença para tratar ela. E nós somos doentes. Porque a nossa raiz é pecaminosa. Então, constantemente, nós precisamos ser diagnosticados. E não é aquele... A gente não está falando aqui, quando fala do eu morrer, do pecado ser tratado, daquela oração que a gente faz no final do dia, perdoa todos os meus pecados. E aí Deus vai falar, então, com um bloquinho de nós e a caneta, quais são mesmos? Não que ele não saiba, mas eu sei. Não que Jesus não soubesse que a mulher samaritana não tinha condições de trazer nenhum marido, porque os 5 que ela teve, deixaram ela faz tempo. E o homem com que ela mora nem marido é. Mas ela sabia dessa sua condição, dessa sua situação. E o que toda essa situação denunciava, a sua imoralidade, a sua carência, a rejeição da qual ela precisava ser curada, a sua sede na alma, o desejo, o anseio de ser amada. Ela sabia, Jesus está conduzindo ela nesse diálogo dessa forma, para ajudar ela a enxergar essa sua necessidade. A doença, as doenças das quais ela precisava ser tratada. Mas ela vai fugir. E será que não é isso que nós fazemos? Então Deus está falando de prioridades para nós, de ajustarmos o nosso tempo, de abrirmos mão de coisas que não estão permitindo que eu tenha a minha prioridade e invista tempo no relacionamento com Ele. E nós estamos falando, eu não sei se Deus existe. Eu não sei porque essa igreja aí, né? E nós estamos falando de outras coisas. Talvez porque isso nos assuste, sermos confrontados conosco mesmos. E aí há 2 formas principais de pecados. Uma é o pecado que eu cometo. E eu preciso ser confrontada a respeito dele. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. A palavra é a nossa referência. Também os irmãos, a família em Cristo. Eu preciso ser quebrantado. Preciso tomar uma decisão em relação àqueles pecados. Eu preciso mudar, parar. E o Espírito Santo vai me capacitar naquilo que eu não sou capaz de fazer. E também há o pecado dos quais eu fui vítima. A gente diz, desses pecados, que nós precisamos ser curados daqueles pecados que sofremos. E é a cura que vai nos ajudar a perdoar. E perdoar é uma obrigação. Então eu acredito que porque Deus nos ama, porque Jesus ama a mulher samaritana e quer alcançar essa mulher, é que Ele vai chegando, devagar, mas sempre. Cada vez mais no nosso íntimo e mais profundo, porque Ele quer tratar a nossa essência, o nosso caráter. Enquanto isso não acontece, as coisas da igreja ficam penosas mesmo. Porque imagina, o meu coração tende para a carne, para me autopreservar. E aí eu vou na igreja e ouço, porque você tem que ajudar o próximo, porque você tem que perdoar, porque você tem que considerar o outro superior. Aí você fala, é muito difícil, não funciona. Você fala isso porque você está aí no púlpito, você não vive o dia a dia. Mudando de assunto. Talvez essa tão grande dificuldade de nós de fato vivermos conforme a palavra seja porque não é natural da nossa essência. Então a nossa essência precisa ser urgentemente tratada. E o que nos ajuda a enxergar é isso. É o Espírito Santo que fala conosco. É a vida em comunhão com os irmãos. Sabe aquela história? É muito legal quando a gente convive com pessoas. Porque quando a gente vive isolado,
O mundo é aquilo que eu sei. Então, o que eu penso, o que eu acho, o que eu decido, isso é a grande verdade. E aí eu me fecho e eu viro um alienado. Só que quando eu estou convivendo com pessoas, eu vejo, opa, peraí, aquela pessoa também enfrenta o que enfrenta. Calma, nossa, aquela pessoa, ela não tem tanta dificuldade com esse problema como eu tenho. Nossa, eu acho que eu preciso, então, me... E aí, essa convivência com outras pessoas vão me ajudando. E a referência mais segura, mais certa, é a palavra de Deus. Precisa começar lendo. Então, tem gente que fala, não, mas Deus não fala comigo, Deus não... Você já leu a Bíblia? Então, primeiro precisa ler, aí depois estudar, falar a respeito, pesquisar, e assim por diante. Ah, a outra pessoa fala, Deus não responde minhas orações. Há quanto tempo você está orando por isso? Ah, eu orei essa semana todinha e Deus não me respondeu. De novo, quando a gente fala de Deus e das coisas espirituais, é tudo no mais ou menos. Então, eu oro uma vez e Deus tem que me responder. Ah, então para você passar no vestibular, você abriu a apostila, leu uma vez e você já sabia tudo? Mas quando é de Deus, por que tem que ser assim? Então, a gente é incoerente. E através da palavra, Deus ele está nos ajustando. Para que sejamos coerentes conosco mesmos e, principalmente, coerentes com Ele. Então, nos versículos 21 a 24, quando a mulher samaritana tenta mudar de assunto, né, e fala, não, mas onde é mesmo que tem que adorar? Onde que é o lugar santo, afinal de contas? Tal? Aí Jesus vai dizer, versículos 21 a 24, não nessas palavras que eu vou dizer, que eu vou parafrasear, mas ele vai dizer, minha filha, atenção, foco, foco. O importante, o X da questão não é onde adorar, mas se você conhece quem você está adorando. É isso mesmo que Jesus diz, não nessas palavras. De novo, conhecer, relacionamento. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Deus procura, que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não é fechar o olho e falar e sentir, ai, o espírito e a verdade. Não, adorar em espírito e em verdade, em espírito é adorar espiritualmente, discernir espiritualmente. Quem não nasceu de novo não pode adorar em espírito, porque não é como cantar, mas é adorar uma pessoa. E em verdade, porque você tem que conhecer quem você está adorando. E esse que você adora é a verdade. A verdade a respeito dele mesmo, a respeito de mim, a respeito do sentido de tudo isso, do passado, do presente e do futuro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Deus nos disser, chame o seu marido, não vamos fugir. Não vamos mudar o assunto. Mas vamos confiar, nos submeter. É verdade, Deus. Eu tenho esse problema, eu não tenho marido. É verdade, Deus, eu preciso ser curado. Por causa daquele relacionamento. Eu não consigo perdoar, mas eu quero. E eu preciso ser curado, ser tratado. É verdade, Deus, é a minha preguiça. É verdade, Deus, não é o reino de Deus que eu busco em primeiro lugar, não é. Mas eu quero que seja, Deus. Me perdoa, me trata, muda a minha essência. Eu não consigo amar, Deus, é verdade. Então, quando Jesus nos disser, vai, chama o seu marido, vamos trazer os nossos maridos. Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas falhas. Para que Ele possa tratar, para que Ele possa perdoar, para que Ele possa curar. E aí, quando a nossa essência for tratada, então dali os frutos, as obras, vão vir de maneira mais natural. Não é o que Jesus nos ensina? Quando Ele diz que Ele é a videira, nós somos os seus ramos, e se permanecemos nele, damos o fruto. Quando a essência não é tratada, e a gente vive uma religião, a gente está forçando, querendo tirar uvas de uma macieira. É uma aberração. Então, primeiro, Jesus quer tratar a nossa essência. E fazer de nós ramos que estão pertencendo agora à videira. E aí, são uvas que nós vamos produzir. Amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio,
fidelidade, mansidão. Ai, mas aí quando Deus trata, quando Ele nos confronta, quando Ele... É humilhante. Dói. Dói. É humilhante. Mas é uma dor que cura. É como a cruz. A cruz não era o fim de tudo. Hebreus diz que Jesus suportou a dor da cruz por causa da alegria que lhe fora proposta. É por causa do que estava depois da cruz que Jesus pôde dizer: eu não quero, mas faz, Deus, a sua vontade. Que essa seja a nossa oração. Que nós possamos viver a cruz de forma real. Que possamos ser tratados em nossa essência. Que possamos, de fato, ter a nossa carnalidade diminuída até que morra. E que Cristo possa viver em nós. E assim, cada um de nós, tendo os nossos caráteres, essência transformados. Cada um de nós tendo Jesus habitando, a sua mansidão, o seu caráter, a sua essência, a sua fragrância exalando através de nossas vidas. Que a nossa igreja possa ser, de fato, chamada sua igreja. E possa viver para glorificar o seu nome. Vamos orar. Senhor, obrigada pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, absolutamente indignos de sermos amados por Ti. Senhor, é verdade que quanto mais Te conhecemos e estamos diante da Sua santidade, perfeição, grandeza, justiça, isso nos faz encarar a nós mesmos como pecadores, egoístas, pequenos, limitados. E obrigada porque o Senhor nos providenciou uma saída, a libertação para nós mesmos. Obrigada pela cruz. Que nós possamos viver diariamente desfrutando daquilo que a cruz nos proporciona, sermos libertos de nós mesmos, não precisando mais nos sujeitar ao pecado, mas podendo dizer não a ele, não precisando mais batalhar com unhas e dentes para preservar o meu eu, mas falir, morrer e confiar na tua justiça. E que assim, a cada dia mais, possamos ser tratados em nossa essência. E que a tua imagem e semelhança, aquela que o Senhor planejou quando criou cada um de nós, seja a cada dia restaurada. E que assim a tua igreja possa ser a tua imagem e semelhança para comunicar nesta terra o teu amor. E por isso trazer salvação. E que assim o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.